Bem-vindos a este Deep Dive. Hoje a gente mergulha em Consciência e Realidade, um estudo do Williams Magalhães Primo. A fonte levanta uma questão assim, fundamental. Nossa consciência é só química cerebral ou tem algo mais profundo aí? Exatamente. O autor desafia bastante essa visão puramente materialista, sabe? Ele argumenta que a nossa experiência de existir conscientemente, ela parece ir além de meras reações físico-químicas. Nossa missão aqui é, então, extrair os argumentos e as provocações centrais desse material. Certo, vamos tentar desempacotar isso. A fonte principal é este livro, né? Que mistura filosofia, um pouco de ciência e umas reflexões bem pessoais, pelo que vi. Isso. O ponto de partida dele é uma insatisfação, parece. Por que tratar seres conscientes como mera interação da matéria? Ele quer mostrar que tem mais coisa na nossa existência. E a dificuldade central, segundo o texto, é justamente explicar a experiência subjetiva, esse eu, que observa, que sente, que pensa, só usando processos físicos. A fonte provoca, né? Se o cérebro mapeia sensações, dispara reações químicas, quem ou o que está observando isso tudo? Onde é que entra o espectador interno nessa história? É interessante, essa coisa do observador. Para explorar isso, o autor detalha diferentes tipos ou facetas da consciência. Ele fala numa consciência objetiva, que seria tipo a capacidade de processar informação logicamente, quase como um computador. Uhum. A subjetiva, que é o nosso mundo interno particular, né? Nossos sentimentos, a sensação de ser eu. E a sensitiva, a capacidade mais bruta de sentir estímulo, tipo dor, frio. A consciência humana seria uma mistura complexa disso tudo. É de consciência objetiva do autor, mas não teria essa consciência subjetiva, essa interpretação interna, o tal mundo interno do eu. Entendi. E a linguagem, o texto aponta isso. É vital para a nossa consciência humana, porque ela permite não só descrever as experiências, mas construir e narrar o nosso próprio eu ao longo do tempo, sabe? Aqui a coisa fica, nossa, muito interessante. O exemplo das cores. Fisicamente a gente sabe, são só frequências de luz que chegam nos nossos olhos, o cérebro processa, Exato. mas a experiência de ver o vermelho, aquela qualidade, sabe? A sensação, isso não existe no mundo lá fora. É uma construção nossa, interna. Subjetiva. O universo em si seria, tipo, incolor. É um ponto forte dele, sim. Citando Wittgenstein, a fonte reforça que a experiência da cor não se explica totalmente por palavras, a gente só vive ela. É um conhecimento tácito, né? Na linha do que o Polanyi chamou de sabemos mais do que podemos comunicar. Pois é. Isso sugere uma realidade interna que, assim, não se reduz tão fácil à física externa ou a rótulos que a gente dá. Essa ideia da experiência interna leva a gente para outra distinção chave que o autor faz, entre vida e consciência. Ele define vida de um jeito objetivo, como um sistema que age para se manter ativo, né, lutando contra a entropia. Uhum. Já a consciência seria o motivo interno para querer continuar vivo, a dimensão subjetiva da coisa. E essa distinção tem implicações bem diretas quando a gente pensa em inteligência artificial, né? Uma IA super avançada poderia, em teoria, simular o comportamento da vida, processar dados, reagir, se adaptar. Claro, teria consciência? O autor sugere que não, justamente por faltar esse motivo interno, essa subjetividade, a experiência sentida de existir. Seria tipo uma simulação muito boa, mas sem um espectador ali dentro. Mas se a IA pode simular comportamento e aprendizado tão bem, o que realmente impede que ela desenvolva essa subjetividade que o autor menciona? É só uma questão de, sei lá, complexidade ou tem algo fundamentalmente diferente aí? Essa é a grande pergunta que o autor meio que deixa no ar, mas sugerindo que é algo fundamentalmente diferente. E ele levanta até uma preocupação junto com isso. Será que a nossa dependência crescente da tecnologia, da IA, não poderia levar a uma certa atrofia das nossas próprias capacidades? Como assim? Bom, se a gente delega o pensar crítico, a interação física com o mundo, a empatia direta, talvez a gente perca estímulos que são essenciais para o nosso desenvolvimento humano pleno, sabe? Entendi. Um alerta sobre a falta de estímulos reais, né? E para tentar ir além, para explicar a origem dessa consciência que parece escapar do materialismo puro,
O autor menciona rapidinho umas hipóteses mais especulativas, né? Sim, ele toca em ideias como, por exemplo, a consciência ser uma propriedade fundamental do universo, talvez presente até em partículas elementares, ou então surgir da interação entre diferentes realidades, universos. São especulações, claro, para tentar acomodar esse observador. Faz sentido buscar explicações alternativas. E menciona também o princípio antrópico, aquela observação que intriga muita gente, né? De que as leis e constantes do universo parecem muito ajustadas, quase sob medida, para permitir o surgimento da vida e de observadores conscientes como nós. É curioso, no mínimo. Então, o que a gente tira de mais importante deste Deep Drive? Acho que a perspectiva que ele traz é que essa visão materialista da consciência, embora seja dominante hoje, ela encontra desafios reais quando tenta explicar a riqueza da nossa experiência subjetiva. Essa sensação de ser um eu que observa, que sente, que se importa. A provocação final que a fonte deixa para a gente é justamente essa. Talvez a consciência não seja um mero acidente da complexidade da matéria. Talvez seja algo mais fundamental na própria tapeçaria da realidade. A existência dela parece inegável, né, para quem a possui. Mas a natureza e a origem continuam sendo um mistério bem profundo, talvez ainda além do alcance do que a gente consegue explicar hoje. E uma reflexão final baseada ali no material, o autor sugere uma continuidade muito profunda da vida, que a nossa vida individual não começaria exatamente no nascimento, mas seria um elo numa corrente que não se interrompe de células vivas, ligando a gente aos nossos pais, avós e assim por diante, até a primeira forma de vida lá atrás. Ideia da corrente. Pois é. E se a consciência está ligada a essa vida contínua, talvez a nossa existência seja parte de algo muito, muito mais antigo e interconectado do que a gente costuma pensar no dia a dia. Fica aí a reflexão.